Olá, bom dia. Hoje é dia 12 de novembro de 2025. O Senhor nos deu uma noite de repouso e descanso e nos permite estarmos juntos agora para esse tempo de devocional, de leitura da Escritura, meditação nela. Que o Senhor o abençoe nesse dia, para que tenha um dia pleno da graça dEle, para o louvor da glória dEle. O texto da nossa devocional ainda continua sendo Carta do Apóstolo São Paulo, capítulo de número 11, primeira carta, versos 23 a 26, que é o texto da Paulo fala sobre a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, onde ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Temos falado sobre a Eucaristia, esta celebração cristã, relembrando e rememorando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, entregando seu corpo e seu sangue, dando a sua vida para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados. Vemos que, de fato, é uma cerimônia que é uma celebração, e é uma celebração, de fato, de redenção. É uma celebração de comunhão, e é uma celebração quanto à consumação. É a celebração da nossa esperança, mas que, ao mesmo tempo, é certeza, como fruto tanto a esperança quanto a certeza da fé que temos na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, assim como ele cumpriu todas relativas à vinda do Senhor Jesus para a nossa redenção. Temos certeza de que serão cumpridas todas as promessas com relação à sua volta, ao seu retorno triunfal e glorioso, para a consumação de todas as coisas. E a Eucaristia, a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, ou a comunhão, ela é exatamente uma celebração da certeza da consumação de todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo nos diz uma espécie de comentário que ele faz sobre a ceia do Senhor. Ele diz exatamente isso, de que nós, fazendo isto, celebrando a ceia, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, é um elemento indicativo e afirmativo da consumação de todas as coisas, com a volta do Senhor Jesus para estabelecer definitivamente o reino de Deus e consumar todas as coisas, trazendo a plenitude de tudo. Quando nós olhamos, por exemplo, a narrativa chamada Evangelhos, escrita pelos apóstolos, nós vemos que em João, embora sejam vários capítulos descrevendo esse período ali da ceia, que vai do 13 até o final do 17, o Senhor Jesus não é tão minucioso nessa narrativa quanto a essa proclamação que os outros três evangelistas registram. E Mateus nos diz o seguinte neste aspecto da consumação. E verso 29 do capítulo 26. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino
de meu Pai. Os outros dois, Marcos e Lucas, acompanham essa mesma linha. Já o apóstolo Paulo faz esta afirmativa, ou esta afirmação, dizendo claramente: fazer isto em memória de mim, ou dele, né, de Jesus, até que ele volte. Porque todas as vezes que nós bebemos o cálice e comemos o pão, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, de maneira bastante incisiva, bastante clara e inquestionável, a afirmação do apóstolo Paulo. Então ele está falando da consumação de tudo, do tempo em que o Senhor Jesus virá para instaurar o seu reino, estabelecer o juízo sobre todas as pessoas e conceder aí a graça da vida plena, não só no espírito, mas também no corpo, a todos aqueles que o receberam como Salvador e Senhor. E é interessante que quando o apóstolo Paulo usa aqui, até que ele venha, embora Jesus não tenha dito isso, esta afirmação clara e cristalina do apóstolo Paulo se tornou declaração e certeza da igreja até os dias de hoje. Não é que o Senhor Jesus não tenha dito isso, ele deixou isso claro, até que venha o reino de Deus, etc. Ou seja, ele também tinha consciência disso, de que aquela celebração, aquele momento com os discípulos em que ele celebra a primeira Eucaristia, a primeira ceia do Senhor, ele estava deixando claro que ela também, de certa maneira, prenuncia, proclama, anuncia, divulga, difunde, vaticina acerca da sua volta, do seu retorno. Então, isso nos deixa com o coração alegre, festivo. Por quê? Porque vemos então que a ceia é uma celebração de redenção, de comunhão e de consumação. Por quê? Porque o Senhor Jesus ali na cruz, e ele de certa forma ilustra o que haveria de acontecer na cruz logo depois da celebração da ceia, ali na sua morte na cruz do Calvário, ele nos comprou com o seu sangue. Ali ele de fato nos fez um só corpo, com ele fazendo de nós um só pão, um só corpo. E ali ele deixa claro que ele nos resgatará como propriedade dele, visto que fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E é isso que nós lemos na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. E ele diz: de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ele, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, da propriedade de Cristo, em louvor da sua glória. E esse resgate se dará na volta gloriosa de Jesus com a consumação de todas as coisas. Celebração de redenção, de comunhão e de consumação. Que o Senhor o abençoe e traga ao seu coração a consciência destas verdades e com elas a serenidade, a paz, a alegria e a certeza de que o Senhor Jesus nos redimiu, nos tornou um só e haverá de nos buscar e glorificar. Bendito seja Deus. Amém, amém.